Convido a igreja, nessa maravilhosa manhã de ressurreição, a abrirmos juntos a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. No capítulo 15. Estamos nessa manhã diante da mesa do Senhor. Essa mesa, ela é muito cara e representa muito para nós. Que, do mesmo modo como cantamos, nós estejamos diante dele agora para adorá-lo na compreensão da sua palavra. E antes de lermos a palavra, eu estarei orando. Quebrando o costume que faço, eu peço que você ore comigo nesse momento. Obrigado. E que durante essa oração você possa concordar comigo quando eu disser ao Senhor que desejamos sua palavra em nossos corações, de tal forma que a ceia se torne ainda maior naquilo que entendíamos e compreendíamos e sentíamos e vivemos. Então, quando você estiver orando, ore mesmo. Não apenas ouça as palavras da minha oração, mas faça a sua oração, faça dela a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, gloriosa manhã de ressurreição, a igreja reunida louva ao Senhor, o Senhor da cruz. Que nessa manhã não tenhamos, ó Deus, nenhuma dúvida quanto à grandeza do que estamos expostos aqui. A presença de Cristo, a ação do Espírito Santo, o favor de Deus Pai estão aqui conosco. E nós, como igreja do nosso Senhor Jesus, não podemos nessa manhã negligenciar isso. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus e a favor da tua igreja, que o amor por Jesus Cristo, o amor por conhecê-lo, nesta manhã se torne maior. Que cresçamos no conhecimento, na compreensão da profundidade, da largura, de toda a dimensão desse amor que está diante da igreja nessa manhã. Nós te pedimos, ó Deus, que não venhamos a ser negligentes na entrega de nossos corações essa manhã, que não sejamos remissos, que não sejamos recalcitrantes diante da palavra de Deus, que esta nós vai ser ministrada mais uma vez, o Evangelho mais uma vez será exposto, que nós não tratemos isso como banal. Nações inteiras carecem do Evangelho nesta manhã. Tribos inteiras afastadas não somente da civilização, mas afastadas de Deus, nessa manhã desejariam ouvir o que hoje vamos ouvir. Que nesta manhã, Senhor, não tomemos por comum aquilo que é sagrado. Que nesta manhã nós não negligenciemos tão grande salvação que se anuncia a nós. Que nessa manhã nossos corações dobrem de joelhos diante do Senhor. Amém e amém. Eu vou colocar um pouco mais evidente o pão e o cálice, porque eles vão fazer muito sentido em toda a ceia, né? Então, todas as ceias que nós tivermos, eu vou estar falando, pregando, mas você, de vez em quando, você desvia e olha para esse pão e para esse cálice, porque eles representam aquilo que nós vamos estar sempre falando. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, começa assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que anunciei a vocês,
o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como tal a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Leia comigo, por favor. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Obrigado. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ao ler a carta de Paulo à igreja de Corinto, podemos ter a impressão, e não somente talvez a impressão, mas certo grau de certeza, de que havia grave crise na igreja. São enunciados, capítulo após capítulo, severas correções e admoestações contra muitos pecados. Nós encontramos disputas, divisões dentro da igreja, apego exagerado a homens, imoralidade sexual na igreja, disciplina e exclusão são necessários. Pessoas estão comendo alimentos sacrificados a ídolos e parece que elas não estão tendo a consideração adequada quanto à condição dos mais fracos. Pessoas pregando que a ressurreição corpórea de Jesus não aconteceu. Pessoas que estavam tendo dificuldades em compreender a necessidade óbvia de sustentar o apóstolo Paulo materialmente. Há também dificuldades até mesmo em administrar ou mesmo se relacionar com os dons que o Senhor deu a cada um, dons esses para edificar a igreja. A carta ainda acaba lá pelo capítulo 11 nos constatando severas distorções na administração da ceia do Senhor, a ponto de que algumas pessoas em juízo morreram, alguns dormem, diz o apóstolo Paulo. Dentre esses dois aspectos primordiais da carta aos Coríntios, a primeira carta, nós temos dois gravíssimos. O batismo não está sendo considerado como apenas aquilo que deve ser, ou apenas seria resumi-lo, mas dizer é a porta de entrada, é a demonstração da morte e ressurreição encenadas, é a aceitação de Deus em sua igreja. A ordenança do batismo está distorcida e colocada com Paulo me batizou, Cefas me batizou, Jesus me batizou, Apolo me batizou, unção de, e Paulo fala, eu não batizei quase ninguém aí, salvo uma casa aí, eu não batizei, mas o batismo, a administração do batismo está completamente distorcida, e a ceia do Senhor, a outra ordenança também. Olha que grave isso. A ceia do Senhor e o batismo, as duas ordenanças estão distorcidas. A igreja está em crise. Mas incrivelmente, ao observar essas distorções, nós chegamos até o capítulo 15, após todas as severas admoestações paulinas e correções paulinas, chegamos até o capítulo 15, que é onde você leu. Preste atenção, é onde você leu. E o capítulo 11 traz uma prévia daquilo que talvez o Espírito Santo já estivesse antevendo
que Paulo deveria, inspirado por ele, escreveu no capítulo 15. O Espírito Santo fez Paulo lembrar da ceia e das palavras da ceia no capítulo 11. E as palavras da ceia trazem algo especial, que são enunciados em todos os encontros de ceia, e vai ser dito aqui hoje, quando o pão for partido, quando o cálice for levado em graças a Deus. Dizemos assim: anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Você já ouviu isso muitas vezes. Em outras palavras, o anunciar a morte do Senhor até que Ele venha é anunciar o Evangelho do Senhor. A morte do Senhor Jesus é a anunciação e a declaração do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é uma citação de Romanos. O Evangelho de Deus, ou a grande mensagem bíblica, a única que sustenta todas as doutrinas, é o Evangelho. A ceia é o anúncio encenado e promulgado, declarado do Evangelho. Então, onde nós chegamos? Ainda que uma igreja estivesse totalmente desregulada, distorcida, com N problemas, Deus garante na ceia de que o Evangelho tem que ser pregado. É como se uma igreja escolhesse falar sobre tudo ao longo do mês e erradamente afastasse o Evangelho, a mensagem, e falasse sobre pai, sobre filhos, tratamento de pai para filho, de trabalho, de tudo mais. Mas em dado momento Deus fez uma amarra, Deus amarrou, Deus deu um nó em uma parte da doutrina, e dentre elas é a mesa do Senhor. E nessa doutrina de pensar na mesa do Senhor enquanto encenação e declaração do Evangelho, nós temos um Deus que deixou explícito isso em um momento que deveria ser repetido, como uma garantia de que se uma igreja fosse igreja, olha, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 2 meses, o Evangelho ia ser anunciado. Por quê? Porque a ceia é a morte do Senhor sendo anunciada até que Ele venha. Ninguém na ceia vê o Senhor voltando, certo? E ninguém na ceia, de certa forma, vê o Senhor morrendo. Mas, quando nós levantamos o pão e o partimos, falamos que aquele é o corpo dilacerado do Senhor Jesus, e logo nos vem à mente por que dilaceraram. E quando o Senhor dá isso para nós, Ele nos faz lembrar que esse corpo dilacerado foi dilacerado para nós e por nós. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto por homens, foi morto por Deus. Deus partiu o pão e os homens partiram Jesus. Quando nós estamos com o cálice, nós estamos anunciando de que o sangue de Jesus foi vertido, mas não apenas seguramos o cálice e bebemos, nós seguramos o cálice, vemos o sangue e anunciamos. A ceia, então, ela tem um completo enunciado de falas e fatos que se fazem, um teatro vivo do Evangelho. Por isso a ceia é autenticamente e completamente a síntese do Evangelho. O corpo dilacerado, o sangue derramado, e como há 2000 anos atrás, representativamente os 12 traidores se reúnem. Isso é divinamente construído por Deus, para que a cada ceia estivéssemos expostos explicitamente, descaradamente diante do Evangelho. É algo como: só não vê e não pensa quem não quiser, quem estiver alheio ao que está acontecendo aqui. O Evangelho é anunciado como há 2000 anos atrás o foi pessoalmente. E aqui em 1 Coríntios 15, eu quero que você novamente coloque seus olhos. Após todas as correções, adversões, tudo que Paulo faz para mudar aquela igreja,
Paulo vai chegar no capítulo 15 e nos propor um olhar especial. Paulo vai trazer à memória o que de fato nos traz esperança. E ele vai começar assim: irmãos, venho lembrar-vos. O que ele vem lembrar? O Evangelho, que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e o qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Paulo vai dizer no verso 2 que o Evangelho, apesar de todas as correções doutrinárias, o Evangelho é a única saída para aquela igreja. Sim, ele disse: afaste o imoral da igreja. Sim, ele disse: não é para disputar batismo. Sim, ele também disse: os dons edificam a igreja. Uma parte do corpo mais importante do que a outra. Não, ele corrigiu, ele doutrinou. E nós podemos realmente receber doutrina todas as manhãs e receber doutrina todas as noites e ler nossos livros de teologia. E em algum momento nós acharmos que eles são alguma coisa maior do que o Evangelho. E o Evangelho que está sendo explicitamente pregado pela ceia do Senhor, falado e declarado, e o vai ser até o final desse sermão da manhã, é o Evangelho que pode salvá-lo. O único que pode salvá-lo, é a única salvação. Por isso que ele fala aqui no verso 2, ele vai dizer o seguinte: por meio dele vocês são salvos. Porque alguém pode começar a achar que por administrar o batismo como deveria, está tudo certo. Colocou a ceia no lugar, está tudo certo. Então a gente está administrando a ceia direitinho? Tudo bem. Então começa a pensar o que? Eu tenho... nós... sim, fizemos disciplina eclesiástica. Olha, os dons agora, tá vendo? O irmão que tem o dom, tá usando direitinho, tá calmo, tá fazendo tudo pela igreja. E aí a gente começa de repente a pensar que ao colocar as coisas no lugar, nós estamos sendo salvos pelas coisas no lugar que pela graça colocamos no lugar. E aí você vê, a igreja está pintada, a diaconia trabalhando duro. Ontem tivemos o encontro dos pais, trabalho duro por parte de muita gente que colocou coisas no lugar, fez lanche. E aí você pode erradamente achar que por esses movimentos que são necessários, você está no caminho certo. Por quê? Porque eu estou trabalhando, porque eu estou atuando, eu estou colocando no lugar. Não, Paulo deixa bem claro: eu só tenho uma saída para vocês, o Evangelho. E pelo que ele disse aqui, e verso 3 diz isso, só você ver, o Evangelho foi a primeira coisa que ele entregou. Ele não olhou para os pecadores coríntios e falou: meu Deus, que vida devassa, meu Deus. Não, ele não chegou e falou assim: posso pagar um lanche para vocês? Eu quero. Não, a primeira coisa que ele entregou foi o seguinte: olha o que diz aí: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Antes de todos os movimentos, antes de qualquer fazer, antes de qualquer atuação ministerial, antes de qualquer coisa que pudesse parecer um movimento de fazer humano, Paulo pronunciou a mensagem do Evangelho. Antes de tomarmos o pão e o cálice, o que vem à mente é o Evangelho. Antes de estarmos indo na direção de trocar nossos cálices, precisamos pensar: eu estou fazendo isso no mover da graça e do Evangelho de Jesus Cristo? Antes de fazer qualquer coisa na igreja, desde de uma mesa no lugar, uma pintura, a mídia, o meu movimento é Evangelho. Antes de tudo, o Evangelho. E por meio do Evangelho, algo pode acontecer. E ele avança nessa compreensão dizendo o seguinte sobre o Evangelho: Cristo morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Essa é a base estrutural da mesa do Senhor. É a base para o perdão, palavra cara.
Essa é a mesa do perdão. Poderíamos dar nomes, como os judeus faziam a Javé, né? E falavam que Javé é Nissim, Javé é Rafá, e eles botavam adjetivos, né? O Elohim, o El Shaddai, eles colocavam, adjetivavam, porque conseguiam perceber a multiplicidade do caráter de Deus. Podemos chamar de forma adjetivada da mesa do perdão. É por essa razão que nós deveríamos nos mover essa manhã. Somos crentes, preste atenção, porque Deus em Cristo e pelo poder do Espírito nos perdoa. Você entrou na igreja e irá para o céu porque recebeu perdão de Deus. Perdão é o que te fez cristão. Perdão é o que te mantém cristão. Estar diante dessa mesa significa receber o perdão e revestir-se do perdão. O perdão não é uma doutrina que se destaca dentre as demais. O perdão está na raiz da tua salvação. Logo, quando eu penso no perdão, eu penso no meu próprio nascimento para o Evangelho, para a igreja. Quando eu penso no perdão, eu penso no ato que antecede cada movimento que eu faço aqui dentro. Quando eu penso em me aproximar de um irmão, de uma irmã, eu penso que eu devo estar revestido de perdão. E eu penso que eu devo estar cheio de uma boca repleta para ofertar perdão. O perdão de Deus foi a porta de entrada, um ato de perdão. Hoje é dia dos pais. É até difícil trabalhar dia dos pais e desassociar de ministrar perdão. Infelizmente, nos dias de hoje, fica muito difícil você falar à igreja pela manhã sobre Dia dos Pais e ao mesmo tempo não chegar e dizer perdão. Nossa geração está passando uma grave crise masculina e não podemos nos ocultar diante disso. Isso não coloca as mulheres em nenhum patamar superior, de forma alguma. Isso não coloca os homens em nenhum patamar inferior. Não estamos falando disso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas estamos dizendo que falar de pai é falar de muitas dores no seio da igreja. O Dia dos Pais, se pelas artimanhas comerciais ou não, geralmente é comemorado no Dia do Perdão. Quando os cristãos olham para o domingo, eles lembram do perdão de Deus. E quando cristãos olham para os seus pais, eles perdoam por aquilo que poderia não estar, poderia ter sido feito e não foi. Existe algo hoje que pode mudar para sempre o Dia dos Pais para você. É lembrar que o Dia dos Pais é comemorado no Dia do Perdão. E hoje, ainda mais, diante da mesa do perdão. Algumas pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas procuram não pensar no assunto, o que não ajuda. Não pensar no assunto apenas adia o sofrimento. Quando Cristo estava à beira de sua morte, ele falou do assunto. Eu vou morrer. Serei levado e os homens farão tudo o que tiverem de fazer. Entende? Cristãos não afastam a dor. Eles aplicam perdão. Cristãos não
Não, eu não quero nem pensar nisso, eu não quero pensar no meu pai, no meu ofensor, ou em alguma figura masculina que trouxe tormento e... Não, cristãos não fazem isso. Cristãos lembram profundamente daqueles que o feriram e cristãos perdoam. Porque você lembra que o Pai Celestial perdoou você e eu pelas injúrias que fizemos a seu Filho. E mais do que perdoou, nos chamou para viver com seu Filho. Quando eu lembro do perdão de Deus, eu me calo diante de minha justiça. Tomo do pão e do cálice. E não trato o evangelho da graça como o evangelho de minha própria justiça. Nessa manhã, cada passo que você deu naquele degrau foi perdão. Se pudéssemos escrever palavras ali naqueles degraus, enquanto você subia e pudesse olhar como às vezes se didaticamente faz em escolas, estaria escrito em cada degrau: você foi perdoado, perdoe. Você foi perdoado, perdoe. Você foi perdoado, perdoe. Eu e você fomos adotados por perdão. Não por mérito e nem porque Deus teve pena de nós em um orfanato cósmico. Estava todo mundo sozinho, Deus teve pena e adotou. Não! Estava todo mundo contra Deus, odiando-o sem motivos e escarnecendo dele, e ele olhou e perdoou sem que pedíssemos perdão. Pai perdoa, eles não sabem o que fazem. Filhos, perdoem. Muitos pais não sabem o que fazem. Nessa manhã, que o Senhor possa recolher suas lágrimas e que você possa olhar para o Senhor e Ele está falando sim, perdoa. Não faz de conta que nada aconteceu, porque isso não é cristão. O cristão lembra, sente e perdoa. Logo, somos crentes porque fomos perdoados. A raiz do Evangelho é o perdão de Deus. E tem mais, onde ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. É lido que ele morreu porque nós estávamos imundos, completamente sujos. Nenhum de nós admitiria, nenhum de nós, se soubéssemos quem de fato somos, nenhum de nós morreria por nenhum de nós, se de fato pudéssemos ler as mentes. Os amigos, os companheiros que tanto se abraçam e se gostam nessa igreja, não têm noção do quão sujo olhamos mutuamente, mesmo para aqueles que mais amamos. O perdão purificador de Jesus Cristo vai além da honestidade que temos de declarar nossa miséria ao lado. Sim ou não? Quantas vezes você seria capaz de dizer quem de fato você é para a pessoa que está do seu lado? Para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão de igreja? Não tem. Você e eu não temos coragem de dizer quem de fato somos na nossa totalidade. Os pecados que cometemos, tentamos podar, nós tentamos fazer alguma coisa. Você já fez isso? Já confessou pecado pela metade? Já confessou pecado aparando as pontas, para que depois que aquela pessoa saia, sabe quando ela sai, e você tem uma sensação de nunca mais ele vai me ouvir, como se eu pudesse dizer uma verdade. Já confessou mentira? Confessar mentira dá a sensação óbvia de que nunca mais você vai ter moral para falar com aquela pessoa, e ela, sempre que você falar alguma coisa, ela vai falar: é mesmo? O perdão de Jesus
é diante da nossa miséria estampada. O perdão de Jesus não leva em conta apenas aquilo que você conseguiu falar, mas aquilo que é claro aos olhos do Senhor e você não teve coragem de dizer. Você não foi tão explícito quanto o seu pecado quando confessa. Ele morreu, e morrer foi porque o pecado sempre foi mais grave do que como eu e você tratamos sempre. Nenhuma das suas ou minhas confissões esteve à altura do ato. Você entende isso? Não houve um momento onde você foi ao Senhor e confessou e que aquilo esteve exatamente na mesma posição do ato pecaminoso que eu e você cometemos. É como se nós estivéssemos sempre dizendo assim: perdão. E o que deveríamos dizer é: perdão, 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 por favor, perdão. Perdão. E aí ele vai e diz: eu te perdoei, mas nós ainda puxamos as suas vestes dizendo: não, mas perdoa mesmo, mas não somos assim. Nós nos ajoelhamos diante de uma mesa de ceia e a gente faz assim: Senhor, me perdoe, eu não estava onde eu estava com a cabeça. E aí mesmo diante da gravidade da morte de Jesus, não percebemos que as nossas confissões são miseravelmente vazias de coração, ausência de entrega, ausência de dor, vergonha, a vergonha da cruz, não foi isso que cantamos? A vergonha de Jesus é sobremodo grandiosa perto da nossa vergonha por nossos pecados. Não há nenhum tipo de exposição pública que eu ou você possamos passar aqui ou em qualquer lugar que nos envergonhe na medida a qual envergonhamos Ele. E por isso Ele teve de morrer, porque era maior do que conseguimos entender. Perdão, Jesus, eu pequei ontem. E Ele diz: eu te perdoo. Só que o perdão dele está muito além do meu pedido de perdão. Logo, incrivelmente, nós esperamos que aqueles que pedem perdão diante de nós se comportem como manteigas derretidas, se comportem como se fossem os miseráveis do universo. Nós não nos conformamos com alguns pedidos de perdão, sim ou não? A gente acha que poderia ser mais apoteótico, mais grandioso. Você podia se jogar, você podia se lançar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, não está aqui, não estou expondo ninguém, tá? E ela chegou para mim e falou: me perdoa. Eu falei: perdoo. Não, mas você me perdoa mesmo? Eu disse: perdoo. Não, mas você perdoa mesmo? Perdoo. E ela perguntou: mas perdoa mesmo? Eu posso me jogar aos teus pés. Eu falei: não precisa. Perdoo. Ainda assim, lá dentro, por que eu tenho que perdoar? Que tolo. Como fazemos diante do perdão? Eu pergunto essa manhã: você consegue mesmo pedir perdão ao Senhor à altura dessa mesa? Eu pergunto a você. Você que talvez nem consiga e nem queira lembrar dos ofensores para que não tenha que lidar com o perdão. Os pecados são um crime contra Deus e por isso a aplicação da justiça foi a morte de seu Filho. Jesus é aquele que faz purificação dos pecados, ou seja, Ele cumpriu a justa sentença que era contra nós e apagou e a expôs diante de todos. Está pago, tetelestai em grego, está pago, está consumado, é a última palavra dele. Não deve nada, o Marcos não deve nada, Daniele não deve nada, o Igor não deve mais nada. Não venha perto da Tamires e diga que ela lhe deve, porque ela não deve mais nada. A Pamela foi pago. E quando ele fala o nosso nome, parece que nós sentimos que a coisa é mais grave. Está pago. Está pago, Josi.
E quando está pago, e eu cobro de outro aquilo que está pago para mim, quando eu cobro as reações que outros devam ter por um perdão que nem eu mesmo estava disposto a desejar ou receber se ele não colocasse desejo no meu coração. Nesta manhã, precisamos mover os lábios na dimensão do coração e do perdão de Deus. Essa não é a manhã do que você está disposto a dar, é a manhã do que você deve se apresentar a Deus e dar. João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Olha o caráter dele. Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque se você confessar hoje, Ele perdoa porque Ele prometeu que perdoaria. Ele é justo porque aplicou teu pecado em Jesus Cristo. Fiel e justo. A justiça de Deus se revela no Evangelho, nessa notícia de hoje. Para lhe perdoar os pecados, lhe purificar de toda a sua impureza e injustiça, toda ela. Mas existe um condicional: se confessarmos os nossos pecados. Pai Nosso diz assim, a oração de Jesus: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os que nos devem. Você tem noção de quem estava orando e ensinando essa oração? Jesus, que não tinha pecado algum, mas se batizou como pecador, morreu como pecador, para que pudéssemos estar diante de Deus essa manhã. E por último, diz que, segundo as Escrituras, ou seja, em conformidade com tudo aquilo que a Bíblia prega, Jesus perdoou os nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Está aí em Coríntios. Ele morreu, podemos dizer que como hoje, ele foi enterrado. Jesus foi jogado no seio da terra. Ele não tinha onde morrer, emprestaram-lhe um túmulo, não havia jazigo. Ele foi morto entre os criminosos, enterrado como indigente. E cumprindo as Escrituras, né, que dizem que o salário do pecado é a morte, logo havia pecado em Jesus, mas não o dele. E o que significa? De que ele assumiu a nossa culpa. O Evangelho é o Evangelho da culpa de outros sobre nós. O Evangelho é aquilo que eu tenho certeza que abro mão, porque alguém abriu mão por mim. O meu direito é aberto mão, porque um dia o direito daquele que tem todos os direitos, ele deixou seus direitos de lado e assumiu a culpa. Quando nós pensamos nisso, em assumirmos os prejuízos e as mazelas dos pecados de outros, isso nos dá um pavor muito grande, em ter e ser responsável por aquilo que outros fizeram. Marcas que pessoas nos deixaram são muitas vezes marcas que nós julgamos: Senhor, por que eu passei por isso? Por que fui abandonado? Por que fui deixado? Minha condição poderia ser outra. Se meus pais tivessem assumido sua posição, se meu marido, se minha esposa, e a gente olha para todos os nossos sis e nos vitimamos, quando o Evangelho é o Evangelho da exclusão, da vitimização. É o Evangelho onde eu não sou vítima, eu sou o criminoso contra Deus e assumo os crimes pecaminosos de outros em prejuízo próprio, como o Senhor fez por mim. E aí eu penso que uma igreja não continua existindo viva
se pessoas desejarem no seu íntimo serem bem tratadas, elogiadas, notadas, reconhecidas, bajuladas e visitadas, percebidas, e toda vez que isso vem à minha mente, o que eu estou dizendo é: eu mereço algo que... E aí o que acontece com a igreja? Ela vira a igreja dos méritos. Ele fala de ressurreição. E ele fala então da esperança que une a igreja a cada domingo. A esperança que une a igreja todos os domingos é a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Ele ressuscitou no domingo. Não é à toa que nós cultuamos no domingo. Nós celebramos a esperança. Portanto, as esperanças que o mundo projeta para si mesmo são vãs, porque elas acabam na morte. A esperança de ser famoso, ter filhos, fazer muito sexo, comprar todas as coisas, ser feliz num casarão, viajar à Europa. Ah, quantas esperanças o mundo tem, projeta e vende nas suas mídias. A esperança de domingo é de que Ele venha, porque Ele foi e disse que iria voltar. É a esperança de que o Cristo vivo venha vivo e nos leve à vida. A igreja que não se reúne nessa esperança não é igreja. Nessa manhã, qual é a sua maior esperança para o ano que vem? Qual é a sua maior esperança para os seus 25 anos, 35 anos, 45 anos, 55 anos, 60? Qual é a esperança que você tem ao pensar em 85 anos de idade? Qual é a sua esperança? Eu espero chegar com saúde, eu espero que meus filhos estejam bem criados, espere uma coisa essa manhã, de que você ainda esteja vivo no Evangelho, e que ainda esteja esperando por a única esperança, que é Jesus Cristo. E se essa não é a sua esperança, as demais esperanças vão engolir você e vão transformá-lo em alguém ansioso, que espera por outras coisas. Essa é a mesa do Senhor. Ela anuncia o perdão, ela anuncia o seu perdão, ela anuncia o perdão que você deve dar essa manhã. Ela anuncia que não temos mérito e não cobramos méritos e não amamos por mérito. Ela anuncia que devemos esperar unicamente pelo próximo domingo, até que o grande domingo sabático chegue, e aí entraremos em descanso eterno. Por isso as palavras são: anuncie o Evangelho e espere por ele. Qual é a sua esperança essa manhã? Concluo dizendo que Paulo estava certo. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos essas semanas, só temos uma saída, né? Você sabe qual é? O Evangelho. O Evangelho. Eu vou estar orando agora e logo em seguida nós vamos cantar, mas vamos cantar mesmo. Vamos cantar o Evangelho. Nós vamos esperar por Ele. É a nossa única esperança. É pelo Evangelho que você abandona um monte de coisas que todos fazem. É pelo Evangelho que você não tem o prazer que o mundo tem, porque espera por outro. É pelo Evangelho que você espera. Evangelho que nos foi anunciado, entregue, e Evangelho pelo qual nós somos salvos, se retivermos o Evangelho. Que essa seja a mensagem da igreja. Nós vamos orar agora e os diáconos vão distribuir os elementos logo em seguida. Eu peço como pastor que você ore
Primeiramente, pedindo perdão. Depois eu quero que você ore pelo seu pai. Por ser hoje um dia onde muitos pais que estão aqui representados não são convertidos. E eu gostaria de lhe dizer que eles estão indo para o inferno. E caso você não abandone sua justiça própria, a sua oração não faz nenhum sentido essa manhã. Caso você não abandone o já orei, você não vai orar de novo. Ou você decide orar pelos seus pais nessa manhã, ou você decide que o perdão que lhe foi ofertado não lhe foi suficiente. Nós vamos orar. Depois que você tiver feito todas as suas orações, troque o cálice com pessoas que foram perdoadas como você. Vá até pessoas a qual você deve perdão.